Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesse webinar Café de hoje. Meu nome é Larissa, eu faço parte da equipe Café do Reagro e em nome da Faculdade Reagro do 3R Lab, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesse webinar de hoje. O webinar Café ele é um projeto gratuito promovido pelo Grupo Reagro e pelo 3R Lab. Então, ele ocorre trazendo temas relacionados ao tema que está no momento. Então, a gente sempre tem o webinar da cafeicultura. Hoje, a gente vai falar de um tema muito importante, que é de irrigação na cultura do café, se é viável economicamente e como manejar a irrigação visando a uniformização da florada. Nós teremos essa palestra com o Alexandre Mudrick. E antes de chamar o Alexandre, eu gostaria só de dar um recadinho para quem tiver perguntas ao longo da palestra. Tem uma caixinha aqui na parte de baixo chamada QIA. É só clicar nela, colocar a pergunta e enviar para a gente. Que ao final da palestra a gente vai discutir sobre essas perguntas de vocês. Tá bom? No mais, desejo uma ótima palestra. Alexandre, pode ficar à vontade. Boa noite, pessoal. Vocês me ouvem bem? Ouvimos sim. Eu vou compartilhar a tela aqui. Pode ficar à vontade. Pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Mudrick. É um prazer poder compartilhar um pouco com vocês de conhecimentos que a gente acumulou em alguns anos. Os temas irrigação em café são bem interessantes, eles geram tecnologia, geram agregação de produtividade e nos permitem uma gama muito grande de manipulação técnica. Esses dois temas de hoje, eles são um pouco introdutórios para quem quer entender um pouco com relação à viabilidade econômica e um pouco mais técnico para quem quer manejar para objetivar a uniformização de floração. Então, eu peço paciência a todos com relação a quem já é irrigante há mais tempo. Nós temos um tempinho para a gente falar um pouco com relação à viabilidade econômica, principalmente no que diz respeito a pessoas que querem implantar o sistema, tá? Fique à vontade de fazer as perguntas, a gente vai selecionar uma boa parte delas. Se o assunto ficar um pouco corrido, vamos tentar explorar depois com relação às perguntas, tá? Bom, quando a gente pensa em trabalhar com implantação do sistema de irrigação, logicamente, boa parte pode já imaginar com relação à agregação dos valores que existem, mas nós precisamos obedecer alguns conceitos muito básicos, tá? Primeiro, com relação à conscientização dos objetivos que nós temos para a implantação do sistema, um bom planejamento e, logicamente, avaliação de custo e de rentabilidade da implantação do sistema, tá? Um breve histórico, a irrigação, ela é muito antiga, mas na cafeicultura ela se tornou importante mesmo a partir da década de 90, né? Principalmente o surgimento das áreas do Espírito Santo, Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, e com a grande participação da Embrapa também. Então, a Embrapa e seu núcleo de cafeicultura desenvolveram um setor específico para a irrigação, onde várias pesquisas foram demandadas, e isso conscientizou e teve muita tranquilidade para os produtores começarem a optar por essa técnica. Atualmente, nós temos já mais de 300 mil hectares de café irrigado, que representa 12% do nosso parque cafeeiro e representando 30% da produção. Então, já começamos a entender o grande potencial em termos de produtividade que a irrigação nos gera. Nessas regiões que eu citei são destaque hoje, incluindo o Oeste Baiano. E um exemplo só prático para vocês entenderem, hoje Araguari é a cidade mais irrigante em café do Brasil. Ela tem quase 95% dos seus cafés irrigados, com médias levemente superiores a 40 sacos. Por ter essa força toda em irrigação, hoje nós temos um evento anual que acontece especificamente para tecnologias, conceitos técnicos, palestras, uma rodada de trabalhos científicos destinada à irrigação em café. Então, é muito importante para quem gosta, é interessado no tema, participar, fazer pesquisas com relação aos anais antigos aí, é sempre muito relevante. Esses assuntos que nós vamos tratar hoje, todos os anos praticamente, a gente tem pelo menos uma manhã, uma tarde dedicada a esse tema de floração. Tá? Com relação aos objetivos que a gente
almeja com relação à irrigação, tá? Primeira coisa, aumento e estabilidade produtiva, né? Segundo, melhoria de granação, expansão de frutos, tá? Aumento de qualidade de bebida, é um tema novo. Aumento do lucro líquido, consequentemente, maior estabilidade financeira da cafeicultura irrigada. Então, esses são os objetivos. Quando a gente pensa, quero irrigar, então a gente respeita essas premissas aí. Mas o mais importante de tudo, não é só a questão de vontade, escutar que o vizinho produz mais ou menos, enfim, é a gente ter um bom planejamento, tá? Esse planejamento bem executado, bem pensado, ele responde à maioria das incertezas que a gente tem com relação à viabilidade para o nosso projeto local, tá? Para o seu interesse específico. Então, primeira coisa, que sistema que eu vou escolher? A minha área é para pivô, para gotejo, para aspersão. Então, cada área, dependendo do seu tamanho, disponibilidade de oferta de energia, de água, de topografia, existem equipamentos que são mais aptos, tá? Oferta de mão de obra, quais os objetivos que você quer com relação à irrigação propriamente dita, vai te indicar um sistema. O recurso financeiro, qual é a capacidade de investimento? Ela é própria? Ela é financiada? Quantos anos você quer diluir esse investimento? Qual seria o seu payback que você quer com relação a esse investimento? Então, isso leva em consideração no planejamento. Os requisitos ambientais, principalmente no que diz respeito à outorga, licenciamento, autorização de represamento ou barramento, APPs e tudo mais. É uma boa surpresa nos últimos meses, nós temos essas etapas muito facilitadas, né? Graças ao governo atual, sem politicagem alguma, mas esses trâmites foram muito facilitados, principalmente para pequenas irrigações, né? Disponibilidade de recurso hídrico, então ela é interessante, às vezes o cara quer irrigar, mas tem pouca água. Energia elétrica, tem próxima, tem energia farta, fez um estudo de carga com relação à concessionária de energia para ver a oferta que você tem frente à potência de motores que você vai utilizar. Então, isso tudo culmina para você fazer um bom projeto, tá? Um bom projeto, ele depende de planejamento, de uma execução bem feita, com uma empresa idônea, que não vai mascarar, às vezes, a seleção de alguns materiais para ganhar uma cotação, mas então tudo respeita um bom projeto em termos de planejamento e de execução. E a partir da execução, nós precisamos de mão de obra qualificada para tocar esse projeto, então é uma condução a mais que você tem na sua lavoura, diferente do que você tinha quando era sequeiro, e principalmente o dia a dia, tá? Então, a irrigação, o café irrigado é diferente de um café de sequeiro. Então, toda a parte técnica, crescimento, incidência de praga e de doença, produtividade, nutrição, a gente precisa se ajustar, tá? E o que grande, assim, a gente se frustra bastante é quando a gente não respeita esse planejamento e vai fazendo as coisas um pouco atropeladas. Então, esses erros que a gente comete acaba reduzindo a viabilidade e frustram essa tecnologia, né? E vamos lá, o que nós precisamos saber em termos de viabilidade econômica? Quanto custa, quanto que eu ganho com isso? Isso é simples, qualquer investimento que a gente vai fazer. Então, eu selecionei aqui de maneira muito rápida e prática, tá? São médias. Logicamente, pelo teu planejamento, o estudo do seu projeto, isso pode variar um pouco, mas apenas para a gente ter uma ideia, e eu vou citar o gotejamento também, que é um sistema de irrigação um pouco mais adepto para o todo, né? E depois nós temos também pivô, principalmente o pivô LEPA, que é o pivô circular, nós temos aspersão também, temos um sistema relativamente recente de aspersão em malha, enfim, mas vamos trabalhar um pouco com gotejo, as variações com relação aos outros equipamentos, elas são um pouco sutis. Mais ou menos o custo de implantação, tá? Equipamento. Quando eu falo equipamento, diz respeito a tubulação, mangueiras de gotejador, bomba, enfim, mais a parte civil, parte de construção de cavalete, casa de bomba, enfim, esse custo de equipamento hoje está na faixa de R$11 mil, tá? Armazenamento.
Se teus pontos de irrigação forem distantes ao bombeamento ou a incidência de declive for muito alta, é interessante a gente fazer represamento, que é os chamados piscinões. Isso está variando hoje na faixa de R$ 1.500 por hectare. A energia de implantação, essa talvez seja a mais variável, a mais crítica. Eu acredito que, assim, o nosso grande calcanhar de Aquiles na evolução da área irrigada brasileira é a oferta de energia elétrica, tá? Principalmente a elétrica pelas concessionárias. Então, ela vai variar ali na faixa de R$ 3.500, um pouco na média, tá? Entre fotovoltaica e energia elétrica propriamente dita. E vamos tratar um pouco com relação a custos anuais, né? A energia, isso varia entre 500 e 900 reais, dependendo se a gente está um pouco no sul de Minas, um pouco no Cerrado. Então, na média, aí, na faixa de uns 700 reais por hectare ano. A parte operacional de manejo do gotejo é um pouco mais caro do que pivô, mas ela está na faixa de 150 reais por hectare ano, e a manutenção na faixa de 120, tá? Isso é uma média de alguns anos. Logicamente, os primeiros anos a manutenção é muito baixa, mas ela acaba aumentando ao longo do tempo de uso do equipamento. Normalmente, a vida útil de um equipamento de gotejo é na faixa de 20 anos, dura às vezes até mais, mas a gente considera para efeitos de cálculo 20 anos. Então, o que daria mais ou menos um total de R$ 2.500 por hectare ano. Se a gente considerar um preço mais ou menos atual, a faixa de 5 sacos por hectare ano que a gente gasta entre a implantação e a condução do sistema, tá? Só para ficar mais fácil a gente entender qual que seria a rentabilidade da gente utilizar esse sistema. E agora vamos trabalhar nela, né? O que a gente ganha com isso, tá? Isso, os nossos trabalhos, toda a revisão que vocês forem fazer, vocês vão encontrar esses valores, até às vezes situações mais críticas, tá? Mas os aumentos de produtividade variam entre 35% e 75%, tá? É isso tudo, tá? Então, considerando uma média um pouco mais baixa de produtividade, a gente também agregando termos mais baixos, 35%, 40% é o acréscimo de produtividade, então vamos pensar aí que a gente ganha na faixa de 10 a 15 sacos por hectare. Como que a gente ganha isso? O que esse milagre tudo acontece? Não é milagre. Então, nós temos um primeiro efeito de manutenção do crescimento vegetativo. Então, toda restrição hídrica, a planta obviamente tem seus mecanismos de proteção e um deles é redução de evaporação e transpiração. Então, ela se trava, reduz a absorção de água e automaticamente reduz seu potencial de expansão das estruturas vegetativas. Então, a gente deixa de crescer. A gente deixa de crescer e quando cresce, a planta cresce aos trancos e barrancos, vamos pensar aqui com restrição hídrica, o comprimento dos entrenós também são menores, tá? Se esses comprimentos são menores, a gente tem menos possibilidade de ter grandes frutos por roseta, grande densidade de frutos por roseta, tá? Nós temos problema também, quando a planta tem restrição hídrica, de diferenciar muito para gemas vegetativas, que é o que nós chamamos de palmar e tudo mais. Então, o que seria gema reprodutiva que daria uma flor, acaba virando um galho, tá? Esse galho, para aquele ano, a gente tem estrutura reprodutiva e de produção afetada. Nós temos com a manutenção da irrigação, nós temos um aumento do pegamento floral. Muitas das vezes, nós vemos aí a floração se dando em momentos, em épocas muito secas, que o solo ainda está seco. Então, nós temos essa garantia. A redução do abortamento, que é a queda de chumbinhos ao longo do processo de expansão. Então, aquele fato, dezembro, janeiro, expulsa muito chumbinho. Então, com a irrigação, a gente vê esse fenômeno muito menor, tá? Reduz grão xoxo, tá? E aumenta a questão de peso de grãos. Outro grande ganho também que a gente tem, principalmente a turma que trabalha com cafés especiais, dizem respeito a aumento de cafés de altas peneiras. Então, nós temos aí de 12% a 14% de aumento de cafés com peneiras 16 acima, tá? 15% a 18% menos moca. Apesar que o moca hoje é um bom material em termos comerciais, mas em termos de produtividade a gente tem redução. Então, estudo melhor. E com relação à qualidade, esse tema é muito recente, tá? Então, assim, mas nós temos um enorme potencial
com relação, se a gente mantém o fluxo hídrico adequado, retomando as necessidades que a planta precisa. Nós garantimos fluxo correto de água, consequentemente de nutrientes, plantas mais equilibradas, melhor nutridas, existe uma tendência de a gente ter qualidade um pouco melhor. E principalmente, quem tem possibilidade de fazer fertirrigação, pode ser que em algum momento específico a planta exija algum elemento, alguma variedade específica, exija um balanço nutricional de algum elemento que com a irrigação a gente consegue colocar exatamente a quantidade que a gente quer via fertirrigação. Tá? Então, esses pontos, eles ajudam muito a gente enxergar a rentabilidade. Tá? Só para vocês ilustrar, para a gente ilustrar um pouco, mas esse aqui é o sistema, em vez de virar, quer dizer, virar fruto, né, flor, fruto, a gente tem um galho. Então, nós temos aqui, por exemplo, comprimentos adequados de entre nós, dali a pouco a gente tem uma diminuição, então indica, às vezes, uma falta de água, uma restrição hídrica. E o que a gente quer é isso aqui, né, rosetas cheias, bem granadas, e isso a irrigação nos ajuda bastante, tá? Em termos de renda líquida, vamos pensar que nós gastamos 5 sacos por hectare para poder implantar, conduzir anualmente. Se a produtividade é na média 10 sacos a mais, então, agregando ainda a questão de rendimento de peneira, nós vamos pegar dos R$500, eu usei como base, tá? Se vocês comercializam um café de vocês um pouco mais alto, essa conta ainda melhora mais. Mas pegando como base R$500, nós temos mais 80 de agregação de peneira e de moca, e isso acaba, nós temos uma renda líquida, quer dizer, 10 sacos menos os 5 de custo, nós sobramos 5 sacos. 5 sacos a 580 dá R$3.000 por hectare ano. Tá? Essa é uma conta simples, a gente sempre trabalha com ela com não grandes projeções, para a gente não achar que nós vamos pagar o equipamento em um ano, mas hoje o período médio de retorno de um sistema de irrigação é na faixa de 4 a 5 anos, mais ou menos. Tá? Se a gente tem uma vida útil de 20, eu acho que a conta ela é muito interessante. Tá? Bom, vou passar um pouco rápido nisso, porque o outro assunto, ele também é extremamente importante. Depois a gente abre para as perguntas. Logicamente, gente, isso é uma média, tá? Se vocês pegarem, quanto mais declivoso for o terreno de vocês, quanto mais longe for o ponto de represamento ao ponto de irrigação, mais caro isso vai ficando. Quanto mais longe tiver a energia de alta voltagem de vocês para a concessionária levar, mais caro ficaria o projeto. Mas essas são situações médias, tá? Colocando sem muitas surpresas com relação a vocês serem surpreendidos quando forem fazer um projeto. O Alexandre falou que gastava R$16.000, o meu gastou 50, tá? Isso praticamente não vai existir. E também vocês não vão gastar R$5.000, R$7.000, tá? Depois a gente abre para as próximas, assim, enriquece um pouco com relação aos trabalhos científicos, com relação a essa valoração em termos de aumento de produtividade. O segundo tema que o pessoal do REAGRO pediu para eu abordar, um tema bastante técnico. A gente tem inúmeras linhas de trabalho, mas é um ponto com relação à utilização da irrigação para otimização da floração. Eu sempre gosto de falar isso. Essa questão de uniformidade de florada é um termo que a gente vai trabalhar ao longo dessa discussão técnica, mas eu gosto de trabalhar muito no uso da irrigação, no termo técnico dela, dos grandes usos que a irrigação tem, mas é questão da gente conseguir manipular a otimização da florada, tá? Logicamente, queremos um sintoma desse aí, né? É uma uniformidade muito grande e tal. Então, vamos pensar o seguinte, eu queria conversar com vocês hoje, vocês vão ver que talvez a gente não vai ter uma receita muito mirabolante, mas se a gente trabalhar os conceitos técnicos, eu acredito que cada um na sua situação pode tentar manipular a sua irrigação para tentar otimizar a floração e, principalmente, aumentar o pegamento, aumentar a produtividade. Esse é o nosso grande objetivo, tá? Vamos entender um pouquinho de fisiologia de cafeeiro, vamos entender um pouquinho de solo e como ele se comporta nas suas relações físico-hídricas e um pouquinho de climatologia, tá?
Isso aqui é um quadro bem utilizado sempre que a gente vai em palestras. Nós temos do lado esquerdo um pouco do que seria o nosso ano vegetativo, um pouco na parte direita do que seria o nosso ano reprodutivo. Mas eu até salientei aqui em vermelho, e poderia até trabalhar um pouco de março também em diante, mas a gente culmina um pouco a parte vegetativa com a reprodutiva e meses extremamente importantes estão ali a partir de março. Então, março, abril, maio, junho, que é um período de diferenciação e de indução de gemas reprodutivas, tá? Esses são períodos que nós estamos ali iniciando, né? Um período de intensidade de seca, as chuvas já começam a diminuir, e nós temos período crítico com relação à diferenciação de estruturas, ou reprodutivas ou vegetativas. Normalmente, a tendência da planta, pelo ciclo natural dela, é que nesta fase ela se diferencie para a estrutura reprodutiva. Então, ela quer perpetuar a espécie, ela quer gerar frutos para o mundo, filhos, no caso, né? Então, ela vai tendenciosamente querer gerar gemas reprodutivas. O fato é que, se nós impusermos essa planta a qualquer tipo de estresse, ela se sente ameaçada, quer dizer, não quer colocar filho no mundo para passar dificuldade. Então, eu vou gerar estrutura vegetativa, que eu não preciso fazer muita coisa. Então, ela começa a se balançar um pouco, começa a sair do seu ritmo natural, tá? Qualquer coisa, depois a gente volta aqui, mas só para vocês entenderem que esse é um ponto muito interessante. E aí a gente chega, pessoal, num quadro fantástico. Esse aqui, ele resume toda a nossa estratégia de manipulação ou de irrigação ou de entendimento de fisiologia reprodutiva do cafeeiro. Nós temos os estágios de desenvolvimento de estrutura reprodutiva, ou botões florais, divididos de 0 a 6, tá? Em que 0 é uma estrutura, assim, é praticamente assim, a gente vê uma leve expansão da axila aqui, da folha do seu entrenó, que tem uma axila, essa axila ela começa a se expandir levemente. Neste momento ainda, as gemas estão indefinidas, a gente não sabe ainda se é vegetativo ou reprodutivo. Então, ele começa lá, que eu falei, em março, naquele quadro anterior. Ao ponto que a planta vai tendo seu crescimento vegetativo, esse estágio de desenvolvimento, ele acompanha o que ele cresceu. Então, quer dizer, a planta está crescendo, está formando novas estruturas dessa medida que vai crescendo, e quem está mais maduro, mais velho, mais adulto, ele começa a também evoluir a sua estrutura reprodutiva. Lembra que eu falei? Tendenciosamente, ela quer se desenvolver para reprodutivo, então ela começa o seu desenvolvimento, ela passa para o estágio 2, né? Passa para o estágio 3. No estágio 3, a gente já começa a enxergar o que seria os primórdios florais, nós chamamos isso tecnicamente de glomérulo, tá? Nesse estágio 3, eles ainda estão colados, tá? E a planta vai se desenvolvendo, até que ela chega no estágio 4. O estágio 4 é o que a gente tem que ficar na cabeça, quando eles separam as pontas, os glomérulos separam as pontas. Quando esse estágio ele acontece, a gente entende que esse glomérulo está maduro, mas está dormente. Várias plantas têm dormência de sua estrutura reprodutiva, né, principalmente para respeitar um ciclo natural. Nesse estágio 4, os botões florais estão dormentes e aptos a receber um estresse. Esse estresse ele é responsável por uma inversão do balanço hormonal e faz com que essa inversão altera-se os hormônios, em vez de vegetativos para reprodutivos, e é capaz de quebrar a dormência desses botões florais, nesse estágio 4, tá? Então, o que eu estou falando é o seguinte, a planta vai evoluindo sua estrutura reprodutiva, vai evoluindo. Na hora que chega nesse estágio 4, ela paralisa. Então, assim, eles ficam dormentes. Se não houver nenhum estímulo de estresse para que se inverta o balanço hormonal e quebre a dormência desses botões florais,
a tendência é que esses botões não florem, tá? E ali, se essas dormências foram quebradas, a planta aguarda, sem evolução alguma dessa estrutura, condições favoráveis à floração. Normalmente, essas condições são de turgescência e de condições favoráveis ambientais. Turgescência, ou seja, chegou água, mas principalmente com relação a variações ambientais, tá? Climáticas. Então, nós precisamos de um estresse para alterar o balanço, quebrar a dormência. Quebra a dormência, sobrevivência, quero perpetuar a espécie, tá? E a planta se torna apta, o botão floral se torna apto para florar. E a floração só acontece com condições climáticas favoráveis, tá? Então, vamos lá. Precisamos de estresse. Precisamos de estressar a planta para ela jogar o hormônio de quebra de dormência. Como é que a gente pode fazer isso? Gente, estresse é qualquer situação adversa, tá? Seja hídrica, seja mecânica. Então, hídrica, vamos pensar que nós vamos trabalhar, nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Mecânica, algum estresse, principalmente colheita, né? Eu lembro meu avô falando que café que a gente colhia batendo com bambu eram os que melhor floravam, então, sim, isso é um estresse mecânico. O estresse pode ser ambiental, climático, condições adversas de clima. Pode ser a planta muito sentida, depauperada, seja por uma alta produtividade, seja por manejo inadequado nutricional, ou por estar com a alta incidência de praga de doença. Tudo isso desencadeia estresse que é capaz de quebrar a dormência do botão floral. Ou seja, o estresse condiz com uma situação adversa, automaticamente a gente tem esse balanço, essa inversão do balanço hormonal. Vamos trabalhar um pouco com o hídrico, que é o nosso objetivo de hoje, tá? É um estresse que a gente consegue manipular, talvez os demais a gente não consegue, logicamente a gente não quer fazer a planta sofrer, mas o hídrico, se a gente tem condição climática favorável, estações climáticas muito bem definidas com relação à seca nesse período, a gente conseguiria trabalhar com manipulação um pouco mais fácil. Para a gente entender o estresse, nós precisamos entender também como que a planta sente esse estresse hídrico, né? Então, a primeira coisa é saber o seguinte, tá, como é que está faltando água? Então, se falta água, a gente entende que o solo é uma caixa de água. Então, se ele tem uma capacidade de absorção de água, nós precisamos entender qual é essa capacidade, quanto, para a gente poder mensurar qual é o nível de estresse se eu cortar a irrigação. Quer dizer, se uma caixa d'água é de, vamos supor, um exemplo, 10 mil litros, e o outro é de 500 litros, a caixa de 500 litros, muito mais rapidamente a planta sente essa falta de água. Isso tudo, tecnicamente, é uma capacidade total de armazenamento de água, tá? São termos técnicos, mas assim, se a gente considerar em físico-hídrica do solo, nós temos essa capacidade total de armazenamento entre a umidade, a capacidade de campo e o ponto de murcho. Então, esse ponto aqui entre azul e amarelo é o que tem de água no solo. Para cima está saturado, não é legal, e para baixo a planta não consegue se recuperar mais. A força de adesão dessa água é tão grande junto ao solo que a planta não consegue retirar. Então, nós precisamos, solo a solo, precisamos entender esse tamanho de água, essa quantidade total de água que cabe. Cada tipo de solo, arenoso, argiloso, mais ou menos matéria orgânica, a gente tem essa questão muito bem definida. E principalmente também, aonde estão as tuas raízes. Então, quem faz um trabalho muito maior com relação a perfil de solo do que o outro, pode ser que a intensidade de um estresse de um seja menos sentida do que de outro. Quer dizer, se eu tenho raiz a 1 metro em algumas áreas, eu provavelmente vou demorar mais para a planta identificar estresse hídrico do que aonde ela tem 60 centímetros de raiz, tá? Então, nós precisamos, isso é muito importante a gente entender, tá? Então, por quê? A gente precisa determinar, então, quanto que eu vou restringir de água, né, total ou parcialmente, para que a minha planta sinta, tá? Então, nós temos duas formas da gente fazer isso. Eu preciso saber o consumo, eu preciso saber a quantidade de água disponível no solo, né? Então, assim, eu preciso saber todo dia quanto que a planta consome para me entender o que eu tenho ainda, quanto que ela está sentindo.
e diretamente pela planta, tá? Se a gente pensar em termos da gente conhecer a umidade do solo ou o consumo de água pelas culturas, nós temos algumas formas. Nós temos matematicamente, através das estimativas de consumo de água pela planta, que seria a evapotranspiração da cultura, ela é dada por fórmulas matemáticas que integram dados climáticos, meteorológicos, com coeficientes de estresse ou de irrigação localizada, no caso de gotejo ou pivô-lepa. Tá? Então, isso eu consigo saber todos os dias quanto de água que a cultura consome para entender lá no solo quanto que eu tinha e quanto que ela está sentindo. Tá? Ou então eu posso medir a umidade diretamente, tá? Ou por estufa, padrão de estufa, pego uma amostra real do solo, coloco nessas estufas, seco por 24 horas, peso antes, peso depois, eu tenho a porcentagem de água desse solo. Hoje a gente tem feito muitos trabalhos também com relação à utilização de micro-ondas. Dependendo do seu micro-ondas, a gente consegue fazer o mesmo levantamento com ciclos de operação desse micro-ondas, tá? 8 a 10 vezes, quer dizer, eu ligo ele 1 minuto e meio, espero um pouquinho, deixo o solo resfriar, mais 1 minuto e meio, vou fazendo isso de 6 a 8 vezes por 1 minuto e meio a 2 minutos, dependendo da potência dos micro-ondas, tá? E eu uso esses equipamentos, tá? Você fala, Alexandre, mas eu não gosto de tirar a amostra de nutrição para ver fertilidade do solo utilizando broca, mas para a umidade a gente consegue. A gente não tem muita questão de espelhamento e tudo mais, tá? Então a gente faz uma amostra simples, se quiser tirar na mão também, com trado normal, fiquem à vontade, mas essa é uma forma muito fácil da gente entender que umidade que tem o solo. Tá? E podemos ter outros equipamentos, ou os antigos tensiômetros ainda funcionam, apesar de ter muito problema com relação à manutenção, à qualidade de instalação, à própria operação, né, de ir até eles coletar. E nós temos sensores de umidade de solo. Eu destaco aqui uma tecnologia até antiga da Embrapa, que chama Irrigás. Hoje tem duas empresas que comercializam esses equipamentos, uma delas, inclusive, tramitando esse dado de umidade em tempo real. E nós temos esse outro sisteminha, que é um sistema que nós desenvolvemos, que também monitora em tempo real, é uma sonda americana, mas estamos até padronizando o Irrigás para trabalhar junto com essa tecnologia também. Então, hoje eu tramito esse dado online, eu consigo saber instantaneamente, no nosso caso aqui, a cada 15 minutos eu consigo entender como é que está a umidade do solo. Então, à medida que vai decrescendo a umidade do solo, eu vou entendendo que a planta está sentindo, tá? Ou então eu posso medir ela mesma. Nós fizemos muitos trabalhos, a maioria dos trabalhos científicos são feitos utilizando esse equipamento aqui, chama bomba de Schulander. Isso daqui é um equipamento que consegue extrair uma gotícula de água do pedúnculo da folha às 6 horas da manhã, 5h50, 6 horas da manhã. Quanto mais forte é a tensão que eu tenho que imputar nesta bomba para ela tirar uma gotinha de água, mais estressada a planta está, ou seja, menos água ela tem. Eu também tenho condição de trabalhar com fluxo de seiva, são sondas que a gente fixa ao tronco da planta. Por diferença de temperatura desses sensores, a gente entende que está passando menos água. Está passando menos água, ela está mais estressada. Infelizmente, esses dois equipamentos são muito acadêmicos, são equipamentos complexos de uso, muito caros e tal. Então, a gente consegue trabalhar hoje, existe uma linha americana muito bacana, principalmente utilizando as culturas que eles trabalham com relação a também imposição de estresse para quebra de dormência e produtividade, eles trabalham muito com diferença de temperatura. Então, o que seria isso? Basicamente, é a diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura de dossel. Quanto mais negativo é esse número, ou seja, quanto mais quente a planta está, o dossel da folha está, mais estressada ela está, tá? E, logicamente, complemento, né, mas isso é muito qualitativo, seria o visual, né, da turgescência. A planta conversa muito com a gente. Primeiro sintoma de estresse, ela enruga os bordos foliares, depois ela abaixa a folha, e depois ela fecha os dois limbos. Tudo isso para se proteger com relação à incidência da radiação e à perda de água. Então, à medida que a gente vai vendo o conjunto desses sintomas, a gente consegue também mensurar o que seria esse estresse, tá? Bom, e os monitoramentos indiretos de estresse de planta?
a incidência de praga e doença. Então, quer dizer, estou falando isso para a necessidade de imposição do estresse hídrico, não. Então, eu posso já ter plantas estressadas por incidência de praga e doença. Tá? Época seca, você está numa região de cerrado, bicho mineiro está montando. Então, quer dizer, a planta já está estressada por algum motivo. O estresse de colheita foi tão grande, eu precisei passar 2 vezes a máquina, então a planta já está estressada. Quer dizer, patinei com a nutrição, eu achei que essa planta ia dar 60 sacos, ela deu 80, nossa senhora, patinou aqui, a planta já está estressada. E adversidades climáticas, tá? Essas épocas, a incidência de baixas temperaturas, principalmente a região do sul de Minas, São Paulo e tal, ela acontece várias vezes, ou altas temperaturas no Cerrado e na Bahia. Então, assim, o somatório desses eventos, combinados com baixa umidade relativa do ar, também são capazes de estressar a planta. E todos esses eventos, pessoal, eles são cumulativos, tá? A planta não fica estressada de um dia para o outro, então ela vai acumulando para que ela consiga também refazer seu balanço hormonal e quebrar a dormência do botão floral, tá? Então, eu sempre gosto muito disso. A gente precisa conversar com a planta. Então, existe um conjunto de acontecimentos que estão ali naquela época ali né, da diferenciação floral, na indução e na expansão até o estágio 4. Vários eventos estão acontecendo que podem culminar em estresse e podem estar quebrando a dormência destes botões florais, independente da gente travar a irrigação, tá? E aí a gente tenta começar a brincar com relação a sugestões de manejo de irrigação para a gente melhorar a floração. O que é o objetivo? Normalmente, quando a gente trabalha com irrigação, vamos pensar que nós vamos estressar a planta utilizando água. O que a gente prega é que pelo menos 80% dos botões florais estejam em estágio 4, tá? Igual eu falei para vocês, esses botões florais eles vão evoluindo ao longo da variação de crescimento mensal dos ramos, né, dos entrenós. Na hora que ele chega no estágio 4, ele para seu desenvolvimento, ele só vai evoluir se ele for quebrado a dormência. Então, o que a gente faz é mantém irrigação, mantém até que 80% desses botões florais estejam no estágio 4. A partir desse momento, a gente começa a entender qual vai ser a tomada de decisão. Eu vou parar a irrigação ou não? Tudo vai levar em consideração. Se 80% deles já estão em estágio 4, essa planta já está debilitada, para que eu vou cortar a irrigação? Mas vamos lá. Normalmente, na média, tá? Eu não gosto de cortes completos, totais de irrigação. Aquela coisa da gente cortar, esperar tantos mil. E não existe calendário, tá? Não existe época. A época é essa, 80%, 75% dos botões florais em estágio 4, tá? Eu, nos meus trabalhos que eu conduzi, trabalhos inferiores à restrição de 30%, no caso, né? Quer dizer, se eu tiver que irrigar 10 milímetros, eu vou irrigar 7. Trabalhos inferiores a essa lâmina, a gente já conseguiu ter problemas de produtividade futura, tá? Então é o seguinte, nós precisamos, isso é uma receitinha, mas na verdade nós precisamos entender que existem outros fatores causadores de estresse naqueles momentos em que eu vou decidir manipular a irrigação. Existem. Eu monitorei, eu tenho uma estação meteorológica dentro da fazenda, eu monitorei durante vários dias, nós tivemos temperaturas inferiores a 8 graus, eu estou com umidade relativa inferior a 30% durante X dias. Então, esses eventos, eu estou com planta debilitada, estou com planta que sofreu colheita intensa e machucou a planta. Então, quer dizer, eu já tenho eventos suficientes para quebrar a dormência. Então, nestes casos, sinceramente, eu opto por não cortar a irrigação. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que monitorar clima. Porque todas essas conjunturas, se a gente ainda cortar a irrigação, a gente chega a produzir 30%, 40% a menos. Então, do que adianta a gente ter uma baita uniformização de florados se nós vamos colher 40% a menos? Aí, quer dizer, vai por terra o grande benefício da gente ter irrigação, da gente estar investindo 5 sacos a mais por hectare. Tá? Então, é o seguinte, o que é a minha opinião, tá? A gente tem que falar um pouco rápido, porque o tempo é restrito.
mas eu gosto da gente experimentar, entendeu? Então, assim, a gente tem facilidade com esses sensores todos, os softwares de gestão de irrigação que nos indicam qual é o déficit que nós estamos tendo em termos hídricos. Eu tenho condição de manipular aí, por exemplo, vamos fazer com 70, vamos fazer com 100, vamos fazer com 80, vamos fazer com 50% da reposição da necessidade hídrica. Então, é o seguinte, vamos monitorar a temperatura. Então, por exemplo, na onde eu não cortei irrigação, que eu estou com 100% da evapotranspiração, qual é o comportamento de variação de temperatura? Não, a temperatura já está alta. Então, peraí, eu tenho outros estresses, tá? Então, a gente tem que ir fazendo isso e não existe calendário. Ah, eu vou parar a irrigação dia 1º de junho e vou voltar dia 31 de... Não existe isso. Existe 80% estágio 4. Existe monitoramento de intensidade de estresse. Gosto muito, sou muito fã dos monitoramentos de temperatura, tá? São os mais, assim, o que a gente consegue mensurar. Porque a gente não consegue ter aí, em termos práticos, a tal bomba de Schulander com a repetibilidade necessária. Nós temos uma, vamos coletar X folhas. Então, assim, eu prefiro a gente anotar, mensurar inúmeros fatores climáticos, temperatura, variação de umidade, para que a gente entenda, caso a caso, o status de planta. Eu tenho plantas assim, assadas, anota tudo, ó, as plantas estão com tantos entrenós, as folhas permanecem, não existe sintoma de deficiência nutricional, as plantas não têm sintoma de deficiência hídrica e tal. Então, vai anotando, porque lá quando ocorrer o momento adequado de floração, a gente consegue mensurar pegamento, quantos frutos por roseta, tudo isso é interessante, tá? E uma coisa eu falo para vocês isso, já fiz inúmeros testes, inúmeros. A planta só flora com indicativo de chuva. Quando eu estou falando indicativo de chuva. Então, vamos supor que a gente respeite todo o processo, entendemos o estresse e tal. Alexandre, quando que essa planta vai florar? Na hora que eu abrir a água, eu falei assim, se você abrir a água e não tiver condição climática favorável, ou seja, ainda se mantém umidade relativa baixa, as temperaturas mais altas, a planta não flora. A única coisa que ela vai fazer é retomar a turgescência, que aí eu acho muito bacana, e a planta flora no fenômeno climático, porque naturalmente ela faz isso. Então, quando que ela abre flor? Todo mundo aí tem área de sequeiro, tem área irrigada. Quando que a planta flora? Quando vem uma frente fria. E outra, chovendo ou não. Nós já tivemos inúmeros casos de nós termos a florada, a antese, a floração com nenhum milímetro de chuva, mas veio uma frente fria, a planta entendeu que viria chuva. Então, ou seja, são fenômenos climáticos que a planta entende. A temperatura estava muito alta, a umidade relativa muito baixa. Dali a pouco chega a frente fria. O que é frente fria? Temperatura baixa, umidade relativa alta. O que a planta entende? Vai chover. Vai chover, eu posso florar, porque acabou a minha condição de estresse, acabou meus momentos ruins, posso mandar menino para o campo. Então, nós precisamos, gente, experimentar um pouco mais, fazer mais testes. Este, infelizmente, é um tema assim que não dá para a gente fazer muito calendário e muito númerozinho com relação a um todo. Cada situação é uma situação. Existem situações que a época chuvosa, ela não é muito definida, a época seca não é muito definida. Então, às vezes, ali durante o nosso processo de querer estressar hidricamente a planta, chove 3, 4, 5 vezes. Então, assim, a gente precisa entender outros fatores também, tá? Nós temos que conciliar também, que é muito importante, essa estratégia hídrica. Às vezes obrigatoriamente, a gente tem que cortar um pouco a irrigação para tirar café do chão. Então, principalmente pivô-lepa e tal, e às vezes o próprio gotejamento, a gente tem uma certa dificuldade para tirar café do chão. Então, nós precisamos parar um tempo. Então, a gente tem que tentar escolher esse tempo de paralisação quando o máximo de botões florais estejam nesse estágio 4, tá? Então, assim, nós precisamos entender também que na época da floração, a planta já tinha que estar hidricamente suprida,
Então, assim, nós precisamos entender o histórico climático, quando que realmente sempre começa a chover. Ah, Alexandre, cada ano é um ano e tal, mas existe uma média bem interessante, para que a gente possa gerar uma estratégia também, se for restrição hídrica, da gente trabalhar com momentos, por exemplo, não, todo mais ou menos entre 10 de setembro, 20 de setembro, vem a frente fria, a gente tem sempre esse evento assim. Então, a gente tenta manipular um estresse também, para ele se findar no final de agosto, para que a gente tenha tempo hábil para retomar essa irrigação gradativa, retomar a turgescência hídrica da planta, para que quando vier a florada, ela esteja perfeita em termos hídricos, certo? E o grande ponto é o seguinte, até me desculpem a qualidade da foto, mas eu vejo muito isso, assim, sabe? Algumas pessoas manipulando um estresse danado e tal, dá umas floradas lindas dessa. A planta fica branquinha, parece que a gente tá na neve até, não tem uma folha. Então, assim, nós precisamos também, além disso, precisamos pensar que nós precisamos de X centímetros quadrados de folha para nutrir um grão, para hidratar um grão, para fazer a expansão de um grão para dar peneira alta. Então, também, se eu estressei tanto a planta com imposição de estresse muito severo, eu vou ter uma florada dessa daqui 20 dias, eu não tenho pegamento direito, né? E, logicamente, nós queremos uma situação dessa, né? Plantas sadias, bem manipuladas e que tenham uma uniformidade de floração muito boa, tá? Bom, pelo tempo que a turma pediu para a gente conversar, eu tentei falar o mais rápido que eu pude, um tema muito vasto, e eu espero que eu tenha pelo menos conseguido colocar um pouco de informação técnica para vocês que são irrigantes, ou quem não é irrigante ainda, que entenda inclusive essa complexidade de inúmeros trabalhos que a gente pode fazer. E vamos abrir aí com relação às perguntas. Se a gente não conseguir responder todas elas, fica meu telefone, fiquem aí à vontade para poder me passar mensagem ou, logicamente, aqui o tema fica mais interessante, que está mais vivo e às vezes pode ser que a gente produza mais. Larissa, é com você. Muito obrigada, Alexandre. Enquanto você só dá uma respirada, uma descansadinha, eu vou convidar o nosso gerente comercial do Reagro e do 3R Lab para falar coisa rápida e a gente já vai voltar nas perguntas. Tem bastante pergunta aqui, tem bastante pergunta interessante. Certinho. Pode ficar à vontade, Luciano. O Pedro vai compartilhar aqui a tela para a gente. Boa noite, obrigado, Alexandre, em nome do Grupo Reagro, em nome de todos aí, muito obrigado pela parceria, pela palestra, acho que foi excepcional. Obrigado a cada um dos mais de 230 pessoas aí ao vivo aqui conosco, adquirindo conhecimento. Vou ser bem breve, só apresentando para aqueles que não conhecem, o Reagro hoje é um grupo, né, composto por 6 empresas, onde o grande foco é levar a soluções do agronegócio para o produtor rural. Então, o nosso foco é na ponta. Então, nós temos uma empresa de consultoria ligadas aí na cafeicultura, gestão, agricultura de grãos, pecuária de leite e de corte. Então, quem tiver interesse, quem for um produtor, estiver precisando de uma ajuda em consultoria para alavancar mais seus negócios, entre em contato com o Reagro. Nós temos um time aí de especialistas na consultoria. Outra empresa nossa é uma empresa de ensino, a faculdade, né, que faz trabalhos aí de pós-graduação, projetos de curso de capacitação, projetos online, presencial. Então, tem também quem tiver interesse em se atualizar, o Reagro Ensino tem várias frentes de capacitação. Nós temos uma empresa de software, que é o Ideagro, né, para aqueles que querem gerir os números, os indicadores de sua fazenda com mais precisão, um laboratório de análise de solo e de água e forragem, enfim, que fica em Lavras, em Chapecó. O Marcos vai apresentar melhor uma oportunidade para vocês. Nós temos o Reagro Pesquisa, validando aí as dúvidas, os anseios dos produtores e também das empresas, né? Então, temos aí um time focado na pesquisa e uma empresa de biológicos. Então, para quem precisar de produtos biológicos, o Reagro também tem a Biomip, tudo maiores contatos e dúvidas, pode entrar no site, nós temos todas as empresas lá bem estratificadas
e explicando tudo. Pode passar? Aqui a oportunidade do ensino, né? Nós temos uma pós-graduação em gestão do agronegócio, gestão de negócio aí, 100% online, reconhecida pelo MEC para iniciar dia 20 de outubro. Então, as inscrições estão abertas, quem tiver interesse, entre em contato aí com a Ludmila, no contato que está aparecendo aí na sua tela. E aquelas pessoas focadas na produção de café, 100% no café, nós temos o curso de gestão na produção de café, um curso online, iniciou a primeira turma semana passada, com mais de 75 alunos, uma turma de muito sucesso, lotada, e aí nós já lançamos a segunda turma para início em novembro, então quem tiver interesse, não fique de fora, vale a pena conhecer o programa desses cursos, tanto online como presencial na cidade de Varginha e Franca. Varginha com as últimas vagas e Franca aí para outubro também. Pode passar. Agora o Marcos vai falar um pouco sobre uma proposta, uma oportunidade para vocês do laboratório. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu sou o Marcos, supervisor comercial do Tracer Lab. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Alexandre pela excelente palestra. Pessoal, falando um pouco mais do Tracer Lab, o Tracer Lab ele é o laboratório de análise para o agronegócio do Grupo Reagro. Hoje contamos com unidades em Lavras, Minas Gerais e em Chapecó. O laboratório ele investiu para proporcionar aos técnicos brasileiros o que existe de mais novo e avançado no mundo. Para isso, ele se capacitou e possui todos os selos de controle de qualidade disponíveis no Brasil e hoje é o único com selo americano. Isso garante máxima qualidade e acurácia no resultado do laudo. Hoje nós fazemos análise de silagens, solos, minerais, rações, calcário, gesso, feno, pré-secado, água, folhas, cama de composto e fertilizantes. Pessoal, vou deixar meu contato também à disposição, ficarei de plantão agora. Quem precisar, tiver alguma dúvida a respeito do laboratório, algum tipo de análise, pode contar comigo, telefone 35 99 12 80 67. E também peço que vocês acompanhem nossas mídias, tanto no Instagram, tanto no Facebook, que estamos sempre colocando conteúdos atualizados a respeito do agro, ok? No mais é só isso, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Luciano. Pessoal, que pode ficar à vontade de entrar em contato com vocês aí agora, se tiver alguma dúvida, né? Vamos lá as perguntas, né, Alexandre? Tivemos bastante perguntas aqui. Eu vou começar por uma pergunta do Wilker. Ele pergunta o seguinte: quando o período de seca não é bem definido, devido ao clima, no meu caso, tropical de altitude CWB, ainda assim é possível induzir a florada com irrigação para ter uma maior uniformidade? Oi, Wilker, obrigado pela pergunta. É o seguinte, igual eu falei um pouco, eu vi que você tinha até me perguntado um pouco antes da gente começar, se você for manipular o estresse hídrico em regiões que você tem uma alta frequência de chuva durante esse processo, essa época, eu acredito que o hídrico não vai te gerar tantos resultados. Então, assim, por quê? Você está ali, você restringiu a irrigação, dali a pouco chove. Então, o que acontece? Quando você tem qualquer evento de estresse, os botões florais que estavam no estágio 4, esses botões florais eles vão quebrar a dormência. Quem está em estágios anteriores a ele, estágio 1, 2 e 3, eles não quebram a dormência. E aí, quando chove de novo, a situação de bonança ela retorna. Então, não é uma boa estratégia se a sua condição climática não é bem definida. E aí, mas o que fazer? Então, assim, nesse caso, eu prefiro que você mantenha a irrigação parcial, aguardando esses outros eventos possíveis de estresse, tá? Porque, pelo menos, quando você tiver condição de floração, você não vai ter prejuízo com relação ao pegamento, tá? Mas é muito difícil. A gente já viu vários casos desses, principalmente zona da mata, onde a gente tentava manipular e assim, infelizmente, existem épocas quando tem muita chuva, pode ser que você tenha algumas floradas, tá? Muito obrigada, Alexandre, pela resposta.
Tem algumas perguntas aqui relacionadas com a cafeicultura de montanha. Eu vou juntar duas, que é uma do Haroldo e outra do Felipe. O Haroldo pergunta o seguinte: muitas pessoas na nossa região, né, que é de montanha e café arábica, falam que não justifica a irrigação. Qual a sua opinião em relação a isso? E aí, complementando a do Felipe, ele pergunta qual que é a viabilidade da cafeicultura da irrigação na cafeicultura de montanha com declividade elevada. Tá. Primeira coisa, eu lembro quando eu ingressei, eu tive a felicidade de participar desse consórcio de pesquisa da Embrapa Café, e nos anos 2001, 2002, basicamente, eu sou do sul de Minas, mas eu trabalhava sempre ali para o Cerrado, e aí o pessoal até me questionava: Alexandre, mas você trabalha aí com irrigação, então você nunca mais vai voltar para o sul de Minas, né? Eu falei: mas por quê? Não, porque no sul de Minas não precisa, não. E como eu estudei em Viçosa, o pessoal da Zona da Mata tinha o mesmo conceito. Nossa grande felicidade é que o grupo de pesquisa, um dos mais atuantes em cafeicultura irrigada, está na Zona da Mata, está em Viçosa. Então, assim, todos esses dados com relação à viabilidade, eles também foram adquiridos dessas situações, tá? Então, tanto sul de Minas quanto Zona da Mata. O que nós temos, assim, apenas pela manutenção do crescimento, porque se você está aí na Zona da Mata, você tem períodos também de restrição hídrica, tá? Então, assim, a gente entende que se a gente tiver somados mais do que 2 meses de restrição hídrica, a gente já tem essa viabilidade comprovada. Com relação à declividade, aí vai, igual eu falei, vai com relação ao planejamento, tá? Áreas extremamente declivosas, o teu custo, principalmente com o projeto, vai ser um pouco mais caro e com energia também. Então, faz-se necessário você ter ali, desde o levantamento do plano altimétrico, um bom executor de projeto para você entender qual é o custo que ficaria para o teu projeto total. Tá? E a gente tenta fazer esse exercício, mensura aí na faixa de 30% de acréscimo de produtividade. Esses são os piores resultados que a gente teve em Viçosa durante praticamente os 10 anos que eu trabalhei no grupo de pesquisa lá, e o pessoal ainda trabalha muito ativamente com esses mesmos números. Tá? Só pegar um gancho, Larissa, o Éder também falou com relação aos R$11 mil no custo final. Na verdade, 11 mil é o custo de implantação, tá? Quando eu testo o custo final, eu peguei o custo da implantação mais o custo anual, logicamente a implantação, que seria equipamento, energia, sistema de armazenamento de água, eu diluo ele no período de vida útil do equipamento. Então, ele me gera um valor anual, mais o custo propriamente dito para você manter o equipamento anualmente, com mão de obra, com energia e com manutenção periódica, soma-se aquele custo anual, tá? Muito obrigada, Alexandre, que a gente tem bastante pergunta aqui. Temos uma outra aqui do Frank. Ele pergunta o seguinte: algumas plantas estão abrindo e outras não. Continue irrigando mesmo assim? As que forem abrindo vão pegando? Frank, aí assim, assim, se você continuar irrigando, se a planta tiver com condições de turgescência, né, condições assim de suprimento hídrico adequado, toda floração que tiver, ela vai pegar. O fato é o que está acontecendo para ter essas floradas muito gregárias, que a gente chama, né, muitas floradas. Então, assim, pode ser que você está irrigando demais e está numa condição de ter muita chuva, porque eu não sei se você repara isso, mas as plantas, basicamente, no gotejamento, elas não conseguem florar com retomada de irrigação, a não ser que você tenha condição climática favorável. É aquela condição, umidade relativa alta, temperatura, às vezes, ela baixa repentinamente. São os mesmos sintomas de temperatura, de clima quando vem uma frente fria. Tá? Então, a planta, às vezes, assim, tua região, ela tem muito, a mesma pergunta do outro, tem muita frequência de chuva nessa época, aí pode ser que você não consiga controlar. Então, assim, só de você ter irrigação, você realmente garante esse pegamento, independente dele não ser uniforme. Eu gosto muito, pessoal, assim, lógico que a gente quer uma colheita extremamente uniforme, muito maior porcentagem de fruto cereja durante a colheita, uma operação de máquina apenas, se for fazer colheita
mecanizada, ou mesmo até manual. Então, assim, mas o fato é que, dependendo do nível de estresse que a gente impõe com relação à parte hídrica, pode ser que a redução de produtividade não compense. Eu sou mais, assim, eu tenho, às vezes, 2 floradas bem pegas e depois eu separo isso tudo, tanto no lavador ou nessas outras máquinas que têm surgido por aí, esses peneirões e tudo mais, do que eu deixar de produzir 30%, né, daquela quantidade que eu produziria. Muito obrigada, Alexandre. A gente tem mais uma aqui, do Diego. Ele pergunta assim, em lavouras que serão podadas, qual manejo tem realizado? Diego, aí sim, você fala, agora eu não entendi se é lavoura que você já sabe que você vai colher e já vai esqueletar, ou se é lavoura que você podou e como é que você vai conduzir a irrigação. O fato é que você tem que garantir suprimento hídrico e nutricional, principalmente se você for podar, vou colher e vou podar. Mas você tem que garantir o grão, tá? Então, você tem que garantir plena expansão de grão, que ela se dá nos primeiros meses após a floração. Então, até mais ou menos novembro, dezembro, você vai ter definição de expansão de pergaminho, consequentemente de tamanho de peneira. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Daí começa o enchimento de grão propriamente dito. E esse enchimento ele vai se dar até final de março. Então, assim, se depois de março você julgar que você quer fazer um custo menor e você já tem todo o enchimento, você passa o canivete ali no grão, ele já está bem cheio, por mim, eu já cortava a irrigação, não precisaria mais dela, tá? E depois que você voltar, você podou a lavoura e tal, aí você vai sempre trabalhar, porque você tem que entender que com a planta podada, ela, logicamente, ela não tem área foliar ainda nos primeiros meses, ali, 2 meses, mas ela tem um volume de raiz bacana ainda. Então, existe uma recomposição do sistema radicular, mas ela tem uma atividade muito grande. Então, assim, começa com irrigações mais leves, né? A gente não consigo mensurar para você em termos de milímetro, mas na prática aí vai ser na faixa de 1,5, 2 milímetros por dia, e você vai aumentando isso gradativamente de acordo com o aumento da área foliar vinda da parte vegetativa pós-esqueletamento. Tá? Se não foi essa a pergunta especificamente, depois você me pergunta de novo. Obrigada, Alexandre. Tem uma outra aqui do Breno. Ele pergunta qual a sua opinião sobre a irrigação via canhão autopropelido. Tem alguma dica na utilização desse tipo de irrigação na cultura do café? O Breno, o canhão, assim, eu falo que em terra de cedro, quem tem um olho é rei, né? Então, o canhão, para você que assim, está numa região seca, ou você quer, por exemplo, trabalhar com uma estratégia específica de pegamento floral, ou de expansão de grão e tal, o canhão é melhor do que você esperar a chuva. Agora, sim, o canhão é um equipamento que ele demanda uma quantidade energética muito alta. A evaporação de água por ele é a campeã de todos os outros equipamentos. Então, assim, é um equipamento que não é eficiente em termos de uniformidade de aplicação de água. Mas numa condição que você tem aí, não, eu tenho canhão, eu tenho condição de operacionalizar ele, eu acho que é uma irrigação, né? Você tem que só considerar que é um equipamento de baixíssima eficiência, né? Então, assim, quando a gente compara um canhão com uma irrigação localizada, principalmente gotejamento, ou até mesmo pivô-leba, ou pivô tradicional, os ganhos de uniformidade são absurdos. Mas, se você tem um canhão e quer usar, por exemplo, uso o ano inteiro, não sei se o custo energético justificaria, mas ali para você pegar uma florada, você restabelecer a turgescência da planta pós-colheita para você garantir uma florada mais favorável, eu acho que você tem que usar. Obrigada, Alexandre. Nós temos uma outra aqui, do Sérgio. Fale mais sobre o que significa na prática 70% da evapotranspiração. Quanto de água devo fazer, sendo que diariamente mantenho 2 horas e meia para a lâmina de 1,8? Tá. Quando eu digo 70%, é o seguinte: quando a gente estima a evapotranspiração, ela vai dar um valor integral.
que a gente fala nessa época é você fornecer apenas 70% desse valor. Um exemplo, se der 1 milímetro por dia, nas contas, no cálculo, você vai fazer 0,7 milímetros por dia, tá? O fato é que se você está fazendo 2 horas e meia, está trabalhando com gotejamento, possivelmente você está trabalhando com a lâmina até bem superior ao que você está realmente precisando, né? O gotejo, pela questão de você restringir a área molhada, você acaba tendo uma condição de irrigação muito propícia. Então, quer dizer, sua lâmina aumenta um pouco, você tem que calcular ela pela tua faixa molhada, tá? Mas, assim, em termos práticos, quando eu falo 70%, é você tirar 30% que você deveria fazer, tá? Agora, com relação à quantidade que você faz, aí tem que ver se o cálculo que você está fazendo com relação à necessidade hídrica está correto para você fornecer os 2,5. Se ele estiver correto, você calcula 70% de 2,5. Obrigada, Alexandre. Tem 2 perguntas aqui relacionadas a cultivares. Uma é anônima, perguntando se tem cultivar mais responsivo à irrigação, de acordo com cada região. E complementando essa parte da irrigação, também a anônima pergunta se o manejo da irrigação para que possa ocorrer o estresse para a floração varia de acordo também com as cultivares, né? Mundo Novo, Catuai. Isso assim, se a gente pensar um pouco na parte técnica, a gente precisa entender como que a planta sente estresse, né? Então, assim, o que vai variar nisso? Genética. Então, existem plantas que sobrevivem a condições mais adversas de falta de água, então já é natural. Então, quando a gente pega aí catuaís, catucaís, são mais resistentes. Então, por exemplo, material muito utilizado aí para o cerrado, o catuaí 144, que é o campeão, depois 62, 99. Enfim, são materiais que se adaptam melhor a condições mais adversas. E quando a gente pensa do outro lado, nós teríamos aí um bourbon, que seria, em teoria, um material menos tolerante à falta d'água. Então, logicamente, se esses materiais, em termos de sua genética, eles têm comportamentos diferentes de exigência hídrica no dia a dia, logicamente, um vai sentir muito mais o estresse do que o outro. Então, se você tiver que manipular um estresse para a floração, para a uniformização, quebra de dormência, certamente a tua estratégia no bourbon vai ser muito mais leve, ou seja, menos dias de restrição hídrica do que no catuaí, tá? E outro ponto também, os sistemas de irrigação também, a própria cultivar, você tem que entender que elas têm capacidade de absorção em zonas mais profundas, em termos de raiz. Então, às vezes, a gente está monitorando muita umidade ou estresse, por exemplo, nos primeiros centímetros, mas existem plantas que têm raiz a 1 metro, 1,20 m, 1,5 m. E ela vai, a água vai secando, mas ela vai ficando no seu perfil. Então, ela vai conseguindo se manter relativamente com a água em perfil. Então, analisa sempre isso, tá? Exigência do material em termos de água, profundidade radicular e essa intensidade em termos de restrição hídrica. Muito obrigada, Alexandre. A gente tem uma outra aqui do Diego. Se teria alguma restrição de montagem de sistema de irrigação para pequenas produtividades? Se existe um mínimo de hectares para que seja vantajoso? Olha, os projetos médios, assim, para trabalhar com aquele número que eu coloquei, ele diz na faixa de 30 hectares. Tá? Quanto menor o projeto, mais caro ele fica por hectare. Tá? Então, assim, você tem o mesmo custo de levar energia. Logicamente, o padrão energético vai ser um pouco menor, mas você tem o mesmo custo de cabeamento, de concessionária, de terceiros que vão executar a obra. Se você tiver necessidade de represamento, você vai ter praticamente o mesmo custo de construção de barragem com uma área pequena e ela se dilui esse custo todo quando você trabalha com área maior. Então, assim, não existe um número, porque às vezes eu estou falando contigo, mas assim, a tua área irrigada é ao lado do teu ponto de captação. O teu ponto de captação não precisa de barramento, você já consegue fazer ele direto no curso d'água. A tua energia está dentro da fazenda, então praticamente esse custo ele é semelhante ao que eu apresentei. Tá? Então, assim, mais uma vez,
eu sou muito fã e eu acredito muito na viabilidade da irrigação. Tanto é que, igual eu falei, hoje a gente só não cresce mais em área irrigada por questão de restrição de oferta de energia, tá? E o que tem se viabilizado muito com as fotovoltaicas. Mas, assim, execute um bom planejamento, né? Contrate uma boa empresa que vai fazer um orçamento para você e assim você consegue mensurar. Mas, assim, sempre tenha em mãos, né? Você pode ter entre 30% e 70% de acréscimo de produtividade. Principalmente, isso eu brinco entre sul de Minas, zona da Mata Mineira, até o oeste baiano. Quanto mais adversa a condição, né, maior os ganhos de produtividade com relação ao uso da irrigação. Obrigada, Alexandre. A gente tem uma outra aqui do Celso. Ele pergunta se o gotejo enterrado apresenta maiores produtividades do que o superficial. O Celso, o gotejo enterrado é uma tecnologia não é muito antiga, ela não é tão recente. As empresas sempre tentam se modernizar e gerar atrativos para melhorar um pouco a parte comercial, né? O gotejo enterrado ele tem melhorias no que diz respeito à manutenção, então ele fica mais barato. A manutenção, as perdas de água são menores, a questão da mão de obra é menor, principalmente no dia a dia de algumas práticas de condução, principalmente varrição, danos com relação a roedores e tudo mais. Então, assim, é um equipamento que ele é mais viável, tá? Ele custa, assim, o custo de manutenção dele é um pouco mais barato. O custo de implantação é um pouco mais caro, uma vez que você tem que enterrar o sistema. Normalmente, cafeeiros adultos, a gente acaba tendo que contabilizar um pouco o processo de uma abertura da microvaleta para poder enterrar. Então, a gente tem um prejuízo aí com relação às raízes, mas no final, um equipamento que a longo prazo ele tem se demonstrado muito vantajoso, tá? É a questão de raiz, hoje raiz invadindo o orifício ali do gotejador. Hoje a gente tem tecnologias que a gente consegue manejar muito bem isso. Eu sempre falo que as tecnologias novas de empresas muito conceituadas, multinacionais, quando elas vêm e o pessoal começa a trabalhar muito ativamente na parte comercial, a gente tem que olhar com bons olhos, mas não deixe de pesquisar as pessoas que estão utilizando há mais tempo. Obrigada, Alexandre. A gente tem uma aqui do Admar. O que fazer nesse período em que o café está sentindo falta de água, mas se molhar demais, a florada abre desuniforme no gotejo? Admar, isso é um pouco de mito, tá? Então, por exemplo, nós estamos num ano, talvez um dos melhores anos para colher café que existe, né? Porque nós não tivemos chuva quase nenhuma, mas em contrapartida dessa falta de chuva também a planta está sentindo demais. Vou te falar que é o melhor ano para a gente talvez não ter cortado a irrigação, porque a situação climática está super adversa e a planta é o seguinte, ela já está sendo estressada por essa condição climática adversa. As plantas estão sentindo. E esse sentindo, quando a gente fala isso no termo prático, pode ter certeza que a gente tem condições extremas para balanço hormonal e quebra de dormência do botão floral. Então, assim, se você voltar a irrigar essas plantas, principalmente por gotejo, ela não tem condição de florada, ao menos que o clima não tenha esse indicativo, tá? Eu já fiz testes, Edmar, fiz vários trabalhos durante alguns anos. Repeti esses mesmos trabalhos com variação de lâmina, ou seja, aquilo que eu falei ali, 100% de fornecimento da necessidade hídrica, 70% e tal, e até zero. Por vários anos seguidos, a gente teve nos tratamentos que a gente não cortou irrigação, a florada ser a mesma uniformidade do que aonde a gente cortava, e simplesmente existiam casos em que mesmo todos os tratamentos floravam no mesmo dia, na mesma condição. Por quê? Porque o fenômeno climático de chegada de uma frente fria com a aptidão desses botões já quebrados à dormência, acontecia florada.
Então, assim, muita preocupação com isso, que às vezes, assim, pode ser que seja uma região onde está tendo muita entrada de frente fria, aí você vai ter as floradinhas mesmo, mas, do contrário, o gotejo não consegue sozinho fazer a condição climática favorável para a planta entender que ela pode florar. Obrigada, Alexandre. Tem uma aqui do Sérgio, ele pede para você falar um pouquinho mais sobre a opção de substituição dos tensiômetros. Tá, o Sérgio, tensiômetros são equipamentos que foram desenvolvidos na década de 70, para você ter uma base. Mas era o equipamento que tinha, na época, se diz que não tinha nada também super prático. A gente manejava irrigação com um famoso tanque classe A, que a gente media a evaporação em termos de centímetro de uma superfície de um tanque, né? Então, a partir daquela superfície, a gente tinha um coeficiente, a gente sabia quanto que tinha perdido de água a planta. Depois veio o tensiômetro. O tensiômetro, quais são os problemas? Primeiro, questão de vedação. Então, a gente tem problemas com relação à vedação, perda de escorva e tal, tem problema de instalação. Se a instalação não for muito bem feita, a superfície porosa daquela cápsula não tiver em extremo contato com o solo, qualquer espaço poroso que tenha em excesso, a gente tem problemas de leitura, tá? Além da manutenção, o equipamento vai perdendo água devagarzinho, sempre você tem que ir lá, compor a água de novo e tal. Então, assim, eu acho que tudo na vida evolui. Hoje, o que nós temos aí de muito bons são os sensores de umidade, tá? E eles vão dar a mesma tensão. Do mesmo jeito que você precisa da curva de retenção, usando o tensiômetro para você entender qual é o percentual de umidade que você tem no solo naquele momento da leitura, os sensores de umidade também leem em tensão, tá? Então, assim, se você já tinha a curva de retenção, você vai utilizar a mesma, só que você vai trabalhar com sensores de umidade. Esses sensores são elétricos, a grande maioria já tem vindo com comunicação, ou você tem um aparelhinho manual para você ir até o ponto onde eles estão inseridos e faz a leitura e anota na mão. A grande maioria você consegue, inclusive, ou tramitar esse dado para uma central lá próximo à casa de bomba mesmo, ou, inclusive, você consegue ver isso online já. Igual eu falei, o Irrigás, que é uma tecnologia da Embrapa, existem 2 empresas brasileiras que trabalham comercialmente com ele. Nós trabalhamos, a minha empresa trabalha com esse sistema que é uma tecnologia americana. Fizemos uma parceria recente, o pessoal até da Irrigás também, para a gente utilizar a tecnologia de tramitação de dados que a gente tem para visualizar a umidade online. Mas, então, assim, eu vejo que esses 2 equipamentos hoje, os sensores, são mais adequados, tá? Isso vai evoluir bastante também, tem chegado outras tecnologias, inclusive, para ajudar em termos de custo, isso aí. Mas, assim, fixa nos sensores, tá? São extremamente mais estáveis, principalmente, eu gosto muito do próprio Irrigás, pelo custo e pelo comportamento dele. Ele não consegue trabalhar com leituras em ar, por exemplo, esse manejo mesmo, para restrição hídrica, aí a gente teria problema. Ele tem limitação com relação à seca, ou seja, começou a secar muito, ele perde a leitura. Aí, assim que se umedece, ele volta. Mas, no que diz respeito a manejo do dia a dia, para mim é um equipamento fantástico. Muito obrigada, Alexandre. Tem uma outra aqui do Diego. Ele pergunta qual o KC é utilizado em diferentes fases da planta, plantio, formação e adulta. Diego, depende do seu material, o quão enfolhado ele está. A gente tem um índice, chama índice de área foliar, e qual é o material, tá? Então, assim, ele segue um pouco aquele mesmo esquema do Catuai e do Bourbon, mas vamos pensar, em média, você varia KCs de fases iniciais de implantação e manutenção, KCs na faixa de 0,5, 0,6, partindo a KCs com situações produtivas até 1,1, tá? Hoje a gente trabalha assim, variar aí entre 0,6 ou 0,5 e 1, tá? Entre plantas mais jovens e plantas adultas em produção.
mas isso tudo depende do seu material, do seu manejo e principalmente da carga pendente. Então, você concilia índice de área foliar com a sua produtividade pendente. Isso gera, você tem um cacife. Nós temos uma outra aqui do Felipe, que ele pergunta qual a sua opinião sobre manejo. Utilizar dados de sensores ou dados climáticos para fazer esse manejo? Melhor alternativa que nós temos é juntar os dois, tá? Você tem o seguinte, você tem um custo com relação à implantação de sensores um pouco mais alto se você quiser manipular e manejar bem sua irrigação. Então, você precisa ter critério básico de repetibilidade. Então, assim, por talhão ou por unidade idêntica de observação, você tem que ter pelo menos 3 pontos. Principalmente com relação ao gotejo, mesmo no pivô, você tem que garantir que aquela vazão naquele ponto seja a vazão média e você tem que ter 3 repetições. Você pode ter problema, inclusive, com os equipamentos, quando a gente pensa em manejar a irrigação utilizando sensores. E o que eu gosto muito é utilizar os métodos climáticos por questão de custo, de agilidade e de rapidez, né? Assim, a gente, com 2, 3 minutos, você maneja, você conhece a necessidade hídrica de uma fazenda de 2.000 hectares. E você tem algumas unidades que repercutem as suas várias variações, né? Por exemplo, eu tenho 30 talhões, mas eu tenho 3 talhões aqui que repercutem o meu todo. Eu tenho um catuaí, eu tenho um catucaí, eu tenho um mundo novo e tal, são mais ou menos da mesma idade. Eu gosto de colocar unidades de observação de sensores em algumas destas variações e, através delas, eu replico uma necessidade de correção do sistema climático para que ele faça para o todo. Porque, senão, você ter o sistema de correção em todos os teus talhões, financeiramente não é atrativo para você. Então, concilie os dois, sempre concilie os dois. Climático, rápido, barato, e nós estamos muito bem resolvidos com muitos anos de pesquisa e de trabalho com relação a esses coeficientes, igual o Cassi que ele perguntou. Mas os manejos, a genética, essa questão da gente trabalhar muito com o perfil de solo, favorecer muito o desenvolvimento articular, a gente vai evoluindo com o tempo. Então, sempre tem algumas unidades de observação que são as tuas unidades de estudo para você extrapolar qualquer correção que você tenha que fazer no método climático. Muito obrigada, Alexandre. Nós temos uma outra aqui do Guilherme. Ele pergunta, esse estresse que você menciona, ele se aplica também para uma brota após realizar uma poda para renovar a planta? Não, aí igual eu tinha falado na outra pergunta, é mais, assim, você tem que respeitar, você podou, agora não sei se está falando a brota, qual é a intensidade da sua poda, né? Se é um esqueletamento ou se é uma recepa. Mas, assim, você vai conduzir a irrigação normalmente como se fosse uma planta em estágio vegetativo, tá? Se for um esqueletamento, você vai trabalhar com ela com um início pós-esqueletamento, você precisa ativar a planta, tá? Então, assim, a volta da irrigação, e aí você não tem preocupação com floração, você vai voltando gradativamente a irrigação na intensidade de acordo com a formação desse índice de vegetação, índice de área foliar, e se for, no caso, uma recepa, a mesma coisa. Então, como se você tivesse plantado uma planta de novo. Então, você vai conduzir uma irrigação como se fosse uma época vegetativa. Nós temos aqui uma do Leonardo, ela é um pouquinho maior, se precisar que eu repita ela, você me fala. Ele fala assim, na prática, no campo, para olhar o momento adequado de dar o déficit hídrico, faz-se uma irrigação frequente e abundante para evitar a floração. Depois dá um déficit hídrico no E4 e depois vem com água mais, correto? Em água mais. Alta quantidade para sincronizar a florada. Poderia comentar sobre essa irrigação frequente e abundante para evitar a floração? Por que evitar ela? Tá. O que a gente faz normalmente é o seguinte, a gente conduz a irrigação normalmente até aquele ponto que eu disse, 75, 80% do teu ramo inteiro, tem 10 entre nós, Crescido, teu ramo inteiro ter os botões florais no estágio 4. E eu falo com muita tranquilidade isso, é o seguinte, se você mantiver essa irrigação
respeitando e repondo a necessidade hídrica diária, através de qualquer cálculo que você venha fazer, esses botões chegam até o 4, eles não evoluem mais. Então, assim, vai irrigando. Dali a pouco, quando você identificar esse ponto, 70%, 80% dos botões florais no estágio 4, se você quiser manipular estresse com restrição de irrigação, você corta a irrigação. Então, você vai ter o teu solo na capacidade de campo, ou seja, o solo a caixa está cheia, e aí você deixa consumir. Agora, sim, esta é a ideia de ser... Eu gosto de fazer essa estratégia conciliando com alguma operação que você tenha que fazer de revolvimento de café de chão, recolher café de chão. Agora, se você não tem isso, é simplesmente você dar o estresse, na minha visão, eu não cortaria a irrigação. Então, eu iria fazendo irrigação frequente. Você pode até alterar um pouquinho o turno de rega, porque aí como você vai, por exemplo, repor 70% apenas da lâmina, você pode trabalhar com um turno de rega a cada 2 dias, 3 dias, por exemplo. Mas você vai repondo. Tudo que está no estágio 4, se não for estressado, não vai florar. Só vai florar quando vier um indicativo de chuva, tá? Seja chuva propriamente dita ou só chegada de frente fria. Agora, é interessante que você garanta que você tenha outras formas de estresse. Então, assim, tenta monitorar essa questão, igual eu falei, temperatura, variação de temperatura ambiente com temperatura de dossel, isso te dá um indicativo bem bacana com relação ao que a planta está sentindo. Então, às vezes ela está estressada mesmo sem irrigando, porque ela está estressada pelo ambiente, tá? Então, assim, agora, não, tá tudo lindo, maravilhoso, o clima está perfeito e tal, aí você corta a irrigação. Corta e vem deixando até você ter esse monitoramento de temperatura para que você tenha algum indicativo de restrição. Pra você ter uma base, quando isso começou, o pessoal cortava irrigação em condições extremamente adversas, igual o Oeste Baiano, deixava irrigação 100 dias, 90 dias, 60 dias. Aí começaram a ver, no outro ano, a planta não produzia nada. Aí começaram a restringir, e hoje começou a virar chavão 30 dias, 40 dias. Mas você tem que identificar, assim, qual é a situação local sua, tá? É muito difícil a gente... Não tem muita receita, infelizmente. A receita é mais observação e ver o comportamento da florada frente a uma manipulação que você fez, você ter o dado climático, você sempre comparar com o que foi a tua florada. Tá? É difícil assim. Mas não tem? Não tem. Quem tentou impor receita, calendário, infelizmente frustrou o agricultor. Então, assim, prefiro não falar, prefiro que vocês entendam os momentos adequados e o que a planta respeita com relação à imposição de estresse, para que vocês possam ter condição hábil de vocês mesmos manipularem em frente à situação local de cada um. Eu não posso falar, por exemplo, no sul de Minas, é a mesma condição do Oeste Baiano ou de próprio Araguari. A condição climática é completamente diferente. Eu estou no sul de Minas hoje e eu vou para o Cerrado semana que vem. Assim, na hora que eu saio do sul de Minas, eu vou para o Cerrado, no dia eu vejo diferença climática. Então, assim, a gente não pode extrapolar muito a recomendação. Então, eu prefiro muito mais comentar a vocês a parte técnica, a fisiologia e tal, para vocês conseguirem fazer manipulações internas, tá? Obrigada, Alexandre. A gente tem uma aqui perguntando qual a demanda de água em litros por planta por dia, em média. Vamos pensar mais ou menos em milímetro, que é um número um pouco melhor, tá? Se eu te falar assim, todo dia vai consumir uma quantidade diferente, porque a necessidade hídrica, basicamente, ela depende da condição climática e do potencial com que essa planta perde água. Então, assim, quanto mais favorável é a situação, mais ela transpira, mais ela quer absorver água e nutriente para crescer, tá? Então, assim, todo dia é diferente. Se eu te falar uma média, eu posso estar errando, mas eu vou acertar um pouquinho na faixa de 3,5 milímetros por dia, 4,5 milímetros. Lembrando, 3,5 a 4 milímetros. Lembrando que 1 milímetro é 1 litro por metro quadrado. Se você for irrigar via gotejo, coloque esses 4 litros, 3 litros e meio na faixa molhada.
Obrigada, Alexandre. A gente tem uma aqui. Qual é a lâmina de irrigação para indução da floração e qual o período de maior resposta? Mês, do Milton. A lâmina, nós não temos, igual eu falei, nós já vimos inúmeras vezes a planta florando sem 1 milímetro d'água. Vocês que são práticos aí do campo, vocês sabem muito bem, tem hora que a planta flora com a chuva de 5 milímetros. E às vezes tinha 3 milímetros com uma gota d'água. Você fala assim, qual é a lâmina ideal para a floração? Seria quando a planta estivesse no solo com umidade e capacidade de campo. Tá? Porque essa umidade é um equilíbrio perfeito entre o que a planta precisa e ter oxigênio suficiente no solo, ter o espaço poroso adequado para o desenvolvimento radicular. Então, quando você me falar, Alexandre, quanto que eu tenho que ter de água na floração? Quando o seu solo tiver a capacidade de campo. Eu falei, mas quanto que é isso? Eu falei, é a umidade e a capacidade de campo. Então, assim, se durante o processo, quando você parou de irrigar, você teve um decréscimo de 100 milímetros, são 100 milímetros. Tá? Se foi 30, são 30. Mas o solo tem que estar, pelo menos aí, a gente faz, hoje em dia é muito tranquilo a gente fazer isso. Gente. A gente tem previsão climática aí muito efetiva em 10, 15 dias. E se você tiver planta sentindo, você está impondo estresse, porque você achou que o estresse é o adequado para você gerar estratégia de quebra de dormência, monitora a previsão climática. Está vindo uma frente fria. Nós não estamos vendo essa frente fria que está chegando aí, já tem 10 dias que o povo está falando isso aí, 15 dias. Né? Vai gear, vai nevar e tal. Ou seja, a gente já tem essa informação muito conclusiva e ela vai chegar mesmo, ela vai chegar sexta-feira, quinta-feira. Então, se desse indicativo que vem frente fria, se o teu estresse é muito alto, tenta pelo menos aí uns 5, 7 dias antes retomar essa irrigação. Que a planta tem capacidade, ela demora na faixa de uns 5 a 7 dias para ela retomar a turgescência. Tá? Então, é basicamente isso. Quantidade, capacidade de campo. Mas se garante que no dia que vier a frente fria, tenha essa água disponível, porque a planta tem que estar hidratada para receber bem a florada. Obrigada, Alexandre. Tem uma outra que ele pergunta o seguinte. Estou irrigando o café via gotejamento 2 horas por dia sim e dia não. Até então, os botões estavam dormentes. Agora, os botões quebraram a dormência, alguns abrindo e outros não. O que fazer? Continuo com o mesmo tempo de irrigação ou aumento o tempo da mesma? Se você quiser, eu repito, tá? Tá, não, é tranquilo. Bom, teus botões estão abrindo por conta, assim, você tá fornecendo água, você está trabalhando, assim, que a gente tem que mensurar qual seria a tua necessidade hídrica diária, né? Mas, assim, vamos supor que você está trabalhando com subirrigação. Então, você está ofertando um estresse para quem está apto a quebrar a dormência, seja o estágio 4. Então, talvez você está observando que quem está florando é a turma que estava mais madura, que estava mais, o botão floral que estava mais antigo, tá? E certamente, mais uma vez, está florando porque está vindo frente fria. Por exemplo, eu estava na fazenda, eu fico aqui na fazenda, eu estava na fazenda já tem 2 dias que aqui está nublado, frio, e estava super quente. E, assim, eu olhei meus botões florais hoje, eu tenho a maioria da minha área sequeiro. Meus botões florais estão induzindo. E, assim, nas áreas de sequeiro, vai abrir flor. Certamente, se não chover até quinta-feira, vai abrir flor sem água daqui uns dias. Então, assim, eu manteria essa irrigação se o seu clima está vindo desse jeito. Frente fria atrás de frente fria. Pelo menos você mantém a planta hidratada para pegar esse botão floral, tá? Mas basicamente é isso. Obrigada, Alexandre. A gente tem uma aqui em relação ao gotejo. Ele pergunta o que você acha do manejo para irrigação em gotejo. E em seguida... Larissa, seu microfone foi desativado. Isso. Ah, sim.
A pergunta é em relação ao manejo de gotejo, a sua opinião sobre ele. E aí tem uma outra, que aí é gotejo também, essa complementando do Sérgio. Visando minimizar os danos das mangueiras gotejadoras. Qual o manejo prático para as mangueiras para varrição mecanizada? Visando esse manejo do gotejamento não enterrado, né? Tá. Bom, manejo, independente do sistema de irrigação que você tem, qualquer sistema de irrigação você precisa de manejo. Manejo é simplesmente o teu indicativo do que fazer, a resposta com relação a quanto, quando, como você irriga. Tá? Então, assim, uma propriedade sem algum sistema de manejo que seja, seja por umidade solo, seja climático, você fica sem norte, né? Então, assim, você está irrigando, é igual eu brinco em algumas palestras também. Bom, vocês aí e tal. Quanto o agricultor e tal, tá, no teu jardim da sua casa, quanto que você irriga? Ah, o que você tem de flor? Ah, não, tem uma grama lá, tem uma planta tal, tal. Tá, mas quanto você irriga? Ah, eu irrigo uma vez por dia. Eu irrigo uma vez a cada 5 dias. Tá, mas quanto? Ah, não, deixa lá uns 40 minutos eu gasto para irrigar. Tá, mas isso é quanto? Mais ou menos. Então, quer dizer, pensa bem, a gente faz uma cultura de extremo valor agregado, a gente conduz a mesma forma, seja café, seja soja, seja algodão, que seja. Então, assim, a gente precisa ter gestão, a gente precisa ter manejo de irrigação, tá? Então, independente de qualquer equipamento, qualquer tamanho, você precisa mensurar qual é a necessidade hídrica, para você não irrigar nem a mais. Irrigação a mais, tem muita gente que fala, não, eu vou pôr um pouquinho a mais, porque aí eu não erro, tá? Irrigação a mais, custo energético elevado, água desperdiçada, então você tem um impacto em relação a jogar mais água, recurso hídrico. Você tem possibilidade de lixiviar nutriente, então assim, a lâmina que você faz a mais, você irrigou a mais, onde que essa água vai? Ela não escorreu? Não, então ela tá percolando. Se ela percola, ela carrega nutriente. Então, assim, você está perdendo dinheiro com energia, com água e ainda doenças que têm maior aptidão para terrenos com umidade excessiva também vão te prejudicar. Então, assim, manejo, sempre faça. Com relação à parte operacional, infelizmente, assim, tem duas formas. Ou você remove as mangueiras, que acaba sendo um baita de uma mão de obra. A grande maioria da turma, quando vai manejar seu sistema, tem trabalhado com amarrio. Então, amarrio, um bom sistema de alinhamento do seu plantio, né? Então, você trabalha com amarrio, você garante com que algumas operações a gente não tenha lesão. Mas assim, talvez no gotejamento, uma das piores manutenções, grande parte daquele custo que eu coloquei ali de R$ 150, diz respeito a esse tipo de trabalho, de manutenção de mão de obra, tá? Mas assim, ou amarra, ou revolve, varre, volta para o lugar. Obrigada, Alexandre. A gente já vai encaminhando para as últimas perguntas. Eu vou fazer uma em relação ao custo e depois a gente vai fazer uma em relação ao estádio. O pessoal está pedindo bastante para eu voltar naquele slide, aí eu vou mostrar aqui, pode deixar que eu coloco. A pergunta do custo é do Roberto. Ele pergunta qual o custo de implantação do café irrigado no Triângulo Mineiro, se ele consegue pagar os custos na primeira colheita. Não, a gente não tem milagre também, né? A irrigação tem seus investimentos, a gente conseguir trabalhar muito redondinho, você vai ter aí, na tua situação de cerrado ainda, de triângulo, que você tem um acréscimo de produtividade ainda muito maior em relação à irrigação, mas mesmo assim, você vai ter período de retorno aí de pelo menos umas 2 safras e meia, 3 safras, tá? Não se engane muito não, porque às vezes a gente mesmo manipula o nosso custo para ficar mais atrativo, né? Então, aí você não contabiliza teu custo com mão de obra, você não divide o custo do equipamento pela vida útil dele. Então, assim, você não contabiliza, às vezes, o teu sistema está financiado a taxa de juros. Então, quando a gente coloca tudo redondinho mesmo, o sistema, realmente, mesmo na tua situação que o impacto da irrigação é muito mais relativo, vai gastar aí uns 3 anos para pagar, tá? A outra que era mesmo? E agora eu vou compartilhar esse slide do estádio 4. Várias pessoas pediram para ver novamente.
E aí, se você quiser comentar sobre ele. O estágio 4, gente, é assim, é muito fácil da gente ver ele na planta. Pode? Isso, obrigado. É muito fácil da gente ver ele na planta, tá? A gente vê aí nitidamente quando os glomérulos, né? O glomérulo é o que vai ser a florzinha, tá? Só que ele respeita uma taxa de evolução. O estágio 3, você vai ver que as pontinhas dele estão tudo grudadinho. O 4, eles separam-se as pontas, tá? Desse primórdio floral aí, que a gente chama glomérulo. Tá? Então, quando ele separa as plantas, separa as pontas mesmo, mas lá na base dele ainda fica um pouquinho junto. Esse é o momento adequado. Se a gente impor qualquer tipo de estresse no estágio 2, no 3, no 0, no 1, a planta não quebra a dormência dessa estrutura. Ela está, lá, tá vendo? Glomérulo com botões maduros dormentes. A gente só impõe o estresse para a quebra dessa dormência quando o botão está maduro e o estágio de maturação, de amadurecimento dessa estrutura é estágio 4. E aí você tem que monitorar mesmo. Assim, essa época, se você for na lavoura agora, é uma época que tem muito já no estágio 4. Tá? Nós estamos assim, já, né, meio que nos preparando aí com relação à floração. É muito oportuno a época do webinar, mas assim, se vocês forem na fazenda hoje, visualizarem as plantas, principalmente as plantas que não tiveram colheita, ou que vocês já colheram há mais tempo, que elas já estão mais tempo descansando, vocês vão ver que grande parte delas já estão no estágio 4, pelo menos aí, dias nas áreas que a gente tem visitado aí, eu vou te falar que já tem 60% ou mais no estágio 4, tá? Esse ano está um ano também diferente. Todo ano também é diferente. Esse ano é um ano muito seco, muito quente, as plantas adiantaram bastante a evolução da estrutura reprodutiva. Tá? Então, isso é natural. A planta fecha ciclos com acúmulo de temperatura e além de dias. Ela não tem muito essa questão de quantos dias, não, porque senão ela inclusive sabia se era bissexto ou não, mas ela tem acúmulo de temperatura e chama graus dia. Então, ela vai mudando de fase de acordo com o acúmulo. Ela entende que, bom, eu preciso de X tempo, X graus, tal, não sei, então, assim, adianta o processo um pouquinho ou atrasa, quanto mais frio e tal está. Então, é uma somatória entre radiação, acúmulo de energia com acúmulo de temperatura. Então, ela fecha ciclo. Então, sempre se prepare muito para isso também, porque às vezes a gente fala, pulso, ano passado eu fiz assim, eu parei dia tal e não sei o quê, vou fazer a mesma coisa no ano que vem para o mesmo talhão. Além do comportamento fisiológico desse talhão, ainda tem um comportamento climático. Então, quando eu brinco aí na questão da climatologia, tenta pegar isso. Hoje, uma das estações que eu coloquei até na foto, hoje a facilidade da gente comprar coisa é muito grande pela internet. Uma estação daquela está na faixa, chega aqui no Brasil, na faixa de R$2.000. Então, assim, uma estação automática, monitora o dia inteiro. Então, você consegue brincar um pouco. Ela tem inclusive um software próprio. É uma estação chinesa, mas nós já testamos essa estação por inúmeras vezes. Ela não tem erro frente às tradicionais que nós usávamos, estações aí que hoje devem custar aí, principalmente com o dólar mais alto, na faixa de 20 a 25 mil reais. Então, assim, eu acho que é bem bacana. Não é luxo a gente monitorar clima na fazenda. Só de você monitorar a temperatura e umidade relativa já está ótimo. E aí você compra um termogrômetro aí até na internet, já está muito bom. Mas você tem que anotar, é um procedimento moroso. Mas você tenta fazer uma pesquisa aí com relação a estações automáticas e tal. A gente tem oferta até no eBay, na Amazon e tal. Com mais ou menos uns 12 dias, a estação está dentro da sua casa. Tá? Então, não vamos pensar que isso é luxo, não. O histórico climático de uma propriedade é uma riqueza absurda, entendeu? Você consegue trabalhar com ele para as tuas infecções do dia a dia, inclusive. Bom, vou pulverizar. Não tem nada a ver com o nosso tema, mas, por exemplo, você tem condição de pulverização? Eu só restringo de 11 horas até 1 hora da tarde.
Mas pode ser que de 1 da tarde até as 3 você também não tenha condição, você tem umidade relativa extremamente baixa, temperatura alta. Então, assim, né, café não tem tanto problema, mas quando a gente pensa em culturas anuais aí, você tem problemas, inclusive, assim, de vento, você tem problema sério, café é um pouco menos, porque a planta é o próprio anteparo, mas também tem. Então, assim, pense também com relação ao investimento numa estação. Muito obrigada, Alexandre. A gente vai finalizar por aqui. Eu queria agradecer você por todas essas informações, esclareceu bastante em relação a esse tema de uniformização de florada, de viabilidade econômica, né? É um tema, igual você falou, a gente ficaria horas aqui falando ainda, né? Mas já deu para sanar bastante dúvida do pessoal. A gente não conseguiu responder todas, porque tinham muitas mesmo. Mas queria. Isso é quase igual a religião também, sabe? Então, tipo assim, tem adeptos de várias linhas. Eu sou de uma linha mais moderada, muito mais preocupado com a estabilidade produtiva do que simplesmente gerar uma regra comum que vai apenas uniformizar a florada. Mas, às vezes, o que paga a gente mesmo é carreta cheia de café. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre. Isso mesmo. E aí eu queria agradecer mesmo, em nome do Grupo Reagro, do 3R Lab, né, a sua participação aqui hoje. Agradecer também o pessoal que está aqui com a gente está com mais de 100 pessoas aqui ainda, né? Já são quase 9 horas da noite, então agradecer a participação de todos, colocar a gente à disposição. E eu queria, se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal antes, a gente só tem a agradecer mesmo, pode ficar à vontade. Não, é assim, é muito prazeroso quando a gente fala, ainda mais fala com um tema que a gente precisa capacitar primeiro para depois colocar qualquer estratégia, né? Diferente, às vezes, assim, eu analiso um solo, para mim é muito tranquilo na minha cabeça, se eu tenho um índice de fósforo X, meu solo tem tanto por cento de argila, tem tanto de matéria orgânica, e eu tenho um material tal, eu vou jogar tantos quilos por hectare. Então, assim, gostaria muito que eu tivesse essa resposta muito mastigada, mas em tempos que a gente tem coisas muito fáceis, muito fartas, a informação fácil fica muito irrelevante. Então, gostaria que todos pudessem ter um pouco de informação mais técnica e convido a todos a começar as experimentações dentro das próprias propriedades. Isso realmente é a grande evolução. Todo mundo está fazendo isso com relação à qualidade, né? Fermentando café tudo quanto é jeito, manipulando e tal. Por que a gente não faz isso também para a parte técnica, né? Principalmente o irrigante, que já é um produtor com um nível tecnológico um pouco melhor. Então, assim, estenda as pesquisas que estamos fazendo com qualidade de bebida também a parte técnica de manipulação, não só da parte de exploração, mas no que se diz respeito ao geral aí. E no mais, eu deixei o meu contato, fiquem à vontade, né? Hoje a internet é fácil, a gente manda um áudio, a gente tenta passar alguma pergunta que pode ter, ou eu não respondi porque eu não entendi, ou simplesmente também porque às vezes a gente precisa pesquisar um pouquinho mais. Tá? Eu agradeço o Reagro, mais uma vez, pela oportunidade, pela parceria. Sempre que precisar, a gente pode compartilhar um pouco do que esses anos nos ensinaram. É isso aí, Alexandre. Muito obrigada. Pessoal, antes de dar boa noite, tem alguns perguntando sobre a gravação. Vai ficar no nosso blog do Reagro, mas a gente precisa editar primeiro. Então, é cerca de 30 dias que a gente consegue colocar lá, tá bom? E qualquer dúvida também pode estar mandando para a gente. E o nosso blog lá tem outras informações técnicas também, vocês podem ficar à vontade para estar acessando lá. No mais, boa noite, bom descanso a todos e até a próxima, pessoal.